ela é revertida, né, por cobre. O molde, né, da estátua é um revestimento de cobre. Não é isso? Ó? Então, aquele verde que nós vemos lá na Estátua da Liberdade é a oxidação do cobre. O que foi que aconteceu? Não foi colocado ali um elemento que oxidasse no lugar do cobre, ou seja, não houve um revertimento, não houve uma proteção como nós já conhecemos hoje, né, com mais naturalidade. Então, naquela época, 1800 e carne assada, né, eles não pensaram dessa maneira, né? Não pensaram na proteção desse metal. Que aquele verdezinho que vocês veem na Estátua da Liberdade, aquele dali chama-se de azinabre, né? Aquele verde é a oxidação. Se você pega uma moedazinha de cobre e vê que é uma massinha verde, é porque ele está oxidando, né? Está indo naquele processo de oxidação, justamente como que aconteceu lá na pilha de Daniel, que nós vimos, né? A formação de massa, a corrosão do outro eletrodo. Então, nós vimos todo esse processo aí de oxirredução. E é frequente no nosso cotidiano. Fala, João. Então, a solução é os caras pegar um fio gigantesco, enrolar em volta da Estátua da Liberdade, jogar ela no mar e conectar aí outro ferro, né? Pra tirar a oxidação, a ferrugem. Já que tá bem pertinho Ou do então oceano. fazer uma super eletrólise com ela. Justamente. Eu tô fazendo uma super eletrólise para poder retirar aquela oxidação do cobre. Cara, mas tem outro jeito mais fácil não de E tirar aí essa mudar. oxidação? Não Não? tem não. Porque além do tamanho dela, né? E quanto maior o tamanho, mais energia para ser usada. Né? Mais massa tem, né? Então, quanto maior, mais energia vai ser usada, porque é chamada lei de Faraday. É que vocês vão ver na física, ou vocês já viram, não sei. As leis de Faraday falam disso, a quantidade de mol do elemento. No caso, o cobre, ele libera 2 elétrons, né? Você vê a semi-reação do cobre, vai haver liberação de 2 elétrons. Então, nessa liberação, fazendo aquela equação global que eu fiz com vocês nas aulas passadas, ela tem fundamento com isso. Então, para eu poder fazer com que a Estátua da Liberdade tenha a imagem dela que tinha lá, quando construíram, né? Quando colocaram ela ali, vai demorar um pouquinho, viu? Demora um pouquinho. E aí fica mais atrativa ela verde, né? Tem gente que acha mais atrativa ela verde. Se vocês verem as Azul não é imagens bonita, não. antigas. Hã? Azul não é mais bonita, não? Não, mas ela não é azul. Ela não é E que cor? azul. Ela é a cor do cobre, da moeda. Tem a Não é moeda azul? de cobre, se não me engano, de 5 centavos. Ela é daquela cor, tá? Ela é daquela cor ali. Ok? Então ela oxidou. Até porque ali tá onde? Tá no meio do litoral ali, né? Presença de água, chamada maresia, né? Na maresia vocês conhecem, né? Que acelera o processo de corrosão, né? De oxidação. Então, são 2 fatores, não esqueça, o oxigênio e a umidade. Eles ajudam aí, eles aceleram esse processo aí de oxirredução, tá? E a questão da espontaneidade da pilha, né? Quando a gente precisa saber se uma pilha é espontânea, e uma coisa que vocês não podem esquecer nunca, é justamente isso. A diferença de pilha para eletrólise, é a mesma eletrólise que o João Pedro está falando aqui comigo, pessoal. A mesma eletrólise, ela é o fundamento da pilha, é um processo de oxirredução. A diferença é que a pilha, ela é uma reação espontânea. Já falei isso para vocês. Quando vocês pegam uma pilha, vocês colocam num controle de TV, você já inicia o processo, ela não para mais. Mesmo que você retire essa pilha do controle, ela vai continuar fazendo o processo de oxirredução, saindo elétrons do ânodo para o cátodo. Não esquece também disso. Os elétrons saem do ânodo para o cátodo. Então, ela vai continuar fazendo esse processo até que a pilha se esgote, ocorrendo a abertura dela. Você nota que ela abre um pouquinho, né? Aquela chapa de zinco que corresponde ao ânodo, ela vai abrir, né? Porque vai inchar, vai ter massa, vai criar massa, no que nós chamamos de pilha seca, né? Pilhas secas, baterias, né? As baterias, inclusive, de marca-passo, que é as baterias de mercúrio, né? Tem as baterias de zinco, enfim. Tem aquelas baterias que é utilizadas nos sistemas aí, né, fora da Terra, né, nas plataformas, enfim, que é a de hidrogênio, que é a mais natural. A de hidrogênio, inclusive, produz água, então eles vão aproveitando, né, para ver a formação de água, enfim. Tem toda aí uma tratativa em relação à utilização desse processo de oxirredução, que são as pilhas. Então, não esquece que as pilhas são espontâneas. Então, falou de pilha, falou de espontaneidade. Então, essa espontaneidade nós vamos ver num cálculo que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? O chamado cálculo de variação de eletrodo padrão, né, de cada elemento.
todo e qualquer elemento, cobre, prata, zinco, ouro, ferro, todo e qualquer elemento tem as semi-reações e tem uma escalazinha chamada escala de oxirredução. Na escala de oxirredução, que vocês não precisam saber dessa escala, ela tem que ser fornecida em aula, tem que ser fornecida na prova, e inclusive no nosso material existe essa escala. Ela mostra esses metais e também os ametais ocorrendo no processo de oxidação e de redução. Só salientando a vocês que oxidar é perder elétrons, reduzir é ganhar elétrons. Quem oxida é o agente redutor e quem reduz é o agente oxidante. Não esqueça que eu disse que na química tudo é invertido, né? Ó, tudo é invertido. Então, se perguntar para vocês sobre isso, vocês vão saber responder, né? Vocês saberão responder. Então, muito atentos a esses pequenos detalhes que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Especificamente aqui nessa parte de corrosão, tá? Então, eu decidi fazer mais ou menos isso, mostrando a estrutura para vocês mesmo, tá? Mostrando como é que funciona. E eu vou mostrar através de uma... Não é possível compartilhar sua tela. Ocorreu um erro em compartilhar, dispensar. O que foi que houve? Será que não está ligado aqui? Talvez tenha sido por isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Alguém pedindo para entrar. João Pedro. Eu não sei quem é. Essa pessoa aí... IM... Não, vou esperar entrar e vou pedir para se identificar. Tem alguém que entrou aqui com a... que não tem o nome. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar nessa pessoa. Ainda não apareceu. Vamos prosseguir, tá? Vamos perder tempo, não. Vamos prosseguir. Deixa eu fechar aqui. O chat. Pronto. Agora vamos lá. Vou espelhar para vocês. E Jorge, Diga. aquela soda cáustica que eu tava falando da eletrólise ali, eu posso já usar ela? Ou preciso de algum refinamento? Se eu retirar a água... Você pode usar. Ela vai estar diluída. Ela não vai estar tão forte quanto como você iniciou, né? Mas dá para usar sim. É só eu botar a água para evaporar, certo? É, pode ser, que aí ela vai voltar a pedrar, né? Vai ficar né, num formatozinho de né, cristalizado de novo, né? Agora só descobri para que serve soda cáustica. A soda cáustica, ela é usada para limpezas pesadas, tá? Você precisa retirar algum material que está incrustado, né? E você não consegue tirar, então a soda cáustica serve para isso. Só que ela tem que ser em solução, né? Do jeito que você fez com água, você vai fazer a mistura dela, né? E aí vai depositar onde você quer. Tá? Especificamente aí, alguma sujeira, geralmente é para isso. Mas cuidado que ela dá queimaduras, tá? Então você não pode manusear de mãos nuas, né? Ou de luva, ou com uma espátulazinha, né? Porque ela absorve calor, né? E no caso, umidade também. Ela absorve umidade também. Pó, é abrasivo, né? Abrasivo como sabão em pó. Tá? É uma base, né? Fala. Por que o sabão em pó ele absorve calor? Porque ele é uma base, né? E a base de hidróxido, né? O hidróxido de sódio está relacionado com ele também. Então, ele, na verdade, se você for ver, ele não absorve calor. Quando você pega nele, você sente calor. Aí ele já está liberando energia. Né? Ele é abrasivo. Então, essa expressão abrasivo, ele já libera calor. Do mesmo jeito que se você pegar a soda cáustica e colocar em solução, colocar em água, você nota que o recipiente vai esquentar rapidamente. Dependendo da quantidade, né, ou até mesmo da pureza desse produto, dessa soda cáustica, ela pode produzir um calor aí de 60 a 70 graus. Né, pode dar uma queimadura de 2º grau. É muito quente. Tá? Ele libera uma energia muito grande. É o chamado energia exotérmica. Oi? Suficiente para cozinhar algumas coisas. Justamente, é muito calor. Tá? Então vamos ver aí, gente. Ó, a corrosão do ferro. Ó, já falei para vocês que para que ocorra corrosão, né, especificamente aí dos metais, para que ocorra corrosão, nós precisamos de 2 fatores. Quais? Nós precisamos de oxigênio, né, ó, tem que ter oxigênio. O oxigênio, ele é o redutor,
Então, eu vou precisar de oxigênio, e o oxigênio é o redutor da reação, porque o ferro vai fazer a oxidação, né? Quem vai oxidar é o ferro. Então, o oxigênio, e preciso de água, preciso da umidade. Então, por isso que nas regiões litorâneas, né, a corrosão dos metais é mais acentuada, né, porque eu tenho o oxigênio presente e a umidade lá está sempre constante, né? A umidade está sempre constante. Se eu perguntasse para vocês aí, nós temos 3 frascos, que vocês estão vendo aí, ó. Temos 3 frascos, os 3 frascos com um prego, ó, um prego qualquer, né, com aquele pequeno revestimento. Se você for comprar um prego hoje, você vê que o prego ele está revertido, né? É o ferro revertido para que esse prego não enferruje. Tá interessante é isso. É um revestimento no prego para que ele não enferruje. É que nem os ferros galvanizados, é uma galvanização. Só que com o passar do tempo ele vai entrando nesse processo de oxidação, justamente porque vai ter a presença desses 2 amigos que eu acabei de colocar aí para vocês, o oxigênio e a água. Tá, Maria Clara? O oxigênio e a água é o que faz enferrujar as coisas, né? A umidade e o oxigênio. Então, bem aí, eu tô apresentando agora, Clarinha, porque tem 2 Claras, né? Tem a Maria Clara e tem a Maria Clara. Então, tem a Maria Clara que eu chamo de Clarinha, mas tem a Clarinha que também é a Maria Clara. Não sei se vocês entenderam isso, tá? Mas tudo bem, continuando. Nós notamos que no primeiro frasco, no tubo 1, se você for notar no tubo 1, ele está aberto, né? Ó, ele está sem a vedação, está aberto, tem a presença do ar e tem água. No tubo 2, o que é que vocês notam? Ele tem um agente aqui desidratante, que é isso. Esse agente desidratante é justamente para não haver aí a questão da água presente, né? Para não haver água presente, existente no sistema, né? E também tem a presença do ar. Ok? Ó, tem a presença do ar porque não tem como não tirar o ar daí, né? Fechou, já tem ar preso. E no tubo 3, vocês observam que nós temos aí o óleo, né? Ó, o óleo, e aqui nós temos esse tubo 3 aberto. Se eu perguntar para vocês, o prego vai enferrujar em qual dos tubos? O que vocês me responderiam? O prego enferruja em qual dos tubos? No 1, no 2 ou no 3? Qual dos tubos vai haver esse processo de oxirredução? Escolham. No 1, no 2 ou no 3? Quais são os principais fatores para ocorrer a oxidação? Acabei de falar para vocês, 2. Quais? Quais os principais fatores? É o oxigênio e a água. Isso, oxigênio e água. Então, na primeira, nós temos esses 2 fatores, bonitinho, ó. Na primeira, Maria Clara, nós temos oxigênio e temos água. Né? Ele está totalmente aberto o sistema. Então, o oxigênio está ali em abundância. E a água está livre, né? A água está ali presente também. Então, consequentemente, eu já posso dizer que no tubo 1, o prego vai enferrujar. Então, vou botar um asterisco aqui no tubo 1, ó. Será que isso acontece no 2? No 2, ele está fechado, tem uma rolha, né, fechando, e tem um composto chamado desidratante, que mesmo na presença do oxigênio, não vou ter umidade, né? Não vai ter umidade. Então, só o oxigênio, só ele aqui, ó, não é capaz de fazer o processo de oxirredução. Eu necessito da água, né? Então, no tubo 2, o prego permanece o mesmo. O prego não vai enferrujar. Já no tubo 3, que mesmo estando aberto e tem a presença de um óleo, o prego está mergulhado no óleo, Maria Clara. Então, isso quer dizer o quê? Que ele não é água, né? Esse óleo aqui não é água, não. Então, mesmo tendo oxigênio, o prego permanecerá no seu estado inicial. Então, só vai haver a oxidação no tubo 1. Só o tubo 1 é que faz o processo de oxidação. Só ele está relacionado aí à presença dos oxidantes. No caso aí, o hidrogênio, aliás, o oxigênio e água. Né? Então, só no tubo 1 que a gente faz esse processo. Tá? É mais ou menos isso que eu queria que vocês observassem. Temos aqui do lado, Maria Clara, uma chave, né? Uma chave de boca. Eu nem sei como é essa chave aí. Como é, João Pedro? Tu que entende de chave? Como é o nome dessa chave aí? É uma chave para porca.
Aquela chave de... É uma chave, não é aquela chave de mecânico, né? Só para a gente fazer... É uma chave, né? Então, ó, ela tem aqui o ferro, né? A oxidação do ferro, onde ele diz pra gente que o ferro é quem é o ânodo. E o que é o ânodo, gente? É de onde parte os elétrons, não é isso? Então, aqui está ocorrendo a oxidação, não esquece. De onde é que parte os elétrons? No ânodo. Os elétrons partem do ânodo, que é justamente o eletrodo negativo. Na pilha, o ânodo é o eletrodo negativo. Veja que eu estou falando lentamente para que vocês gravem essa informação. Na pilha, o eletrodo negativo é o ânodo, é de onde os elétrons partem. O cátodo, obviamente, é que vai receber esses elétrons. Então, quando ele recebe os elétrons, né, ele vai haver o processo de aumentar a sua massa, né, que é justamente a ferrugem formando, né, não? Ferrugem forma, aumenta a massa. Então, aqui nós temos o cátodo, que é o eletrodo positivo, é de onde os elétrons estão chegando, né? Eles chegam nessa reação. Então, note nessa chave, que eu não sei o nome dessa chave, eu vou aprender um dia o nome dessas chaves, você só conhece a chave de grifa. Essa chave aqui, Maria Clara, é uma chave de metal, é uma chave de ferro revertida também, tá? Que aqui nós temos água, né? Ó, a umidade, né? A água presente nela, e nós temos a presença do oxigênio, né? Ó, formando aqui a ferrugem, não é isso? Ocorrendo a formação da ferrugem. Então, a ferrugem só é possível com aqueles dois fatores, com oxigênio e com água. Se eu pedisse para vocês, nessa reação, vocês representassem aí para mim, né, como se fosse uma questão de prova, vocês representassem a reação global desse processo de ferrugem nessa chave. Como é que vocês fariam? Vocês pegariam a semi-reação do ânodo, que é a do ferro, que seria assim, ferro, não é isso, ó? O ferro está aí, ó, para o processo de oxidação, porque ele está oxidando, né, ó, ferro 0 mais ferro 2 mais, com a quantidade de elétrons que ele perde 2 elétrons. E vai reagir com o oxigênio, que eu falei para vocês isso, ó. O oxigênio, ele faz a redução na ferrugem, tá? É o oxigênio que faz a redução. O ferro vai fazer a oxidação e o oxigênio a redução. Então, eu vou pegar do jeito que está ali a formulazinha, que você não precisa saber essa fórmula, já é fornecido nas questões. Então, ó, o oxigênio, o O2, ele vai reagir aí com a presença da água, né, ó, com 2 moléculas de água, mais 4 elétrons que ele ganha. Ele tem que ganhar 4 elétrons pelo processo de redução. Tudo isso relacionado aí a 4 mols de hidroxila que vem da água, né, ó, 4 mols de hidroxila que vem da água. Isso daí eu peguei o cátodo e peguei o ânodo, lembrando que o ânodo é o positivo, aliás, perdão, o cátodo é o positivo e o ânodo é o negativo. O ânodo é de onde partem os elétrons, o cátodo é de onde chegam os elétrons. Nessa relação que eu estou fazendo aqui, eu vou querer saber a equação global, a reação global desse processo aí de oxirredução. Se você for notar, é impossível cancelar, é impossível fazer o cancelamento desses 2 elétrons aqui com esses 4 elétrons. Eu não consigo cancelar. O que é que eu tenho que fazer para poder fazer o cancelamento desses elétrons que ganhei e dos elétrons que perdi? Como é que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar a semi-reação de ferro, né, que é a do ânodo, eu vou multiplicar por 4, multiplicar toda essa aqui, semi-reação, por 4, e vou multiplicar debaixo da redução por 2. Por que, professor, que você está fazendo isso? Para eu poder igualar as quantidades de elétrons que eu ganhei e que eu perdi, e daí sim eu conseguir fazer os cancelamentos. Então, nessa multiplicação, como é que fica? Como é que vai ficar? Eu vou ficar com 4 ferros aqui, ó, porque eu multiplico tudo, né? 4 ferros, eu vou ter também 4 aqui, ó, nesse ferro 2. Eu vou ter 4 ferros aqui, deixa eu só escrever de novo aqui, porque eu tive que apagar, pronto. Volta para o vermelho, certo? Vai ter 4 moléculas aqui de ferro. E esse 2 agora passou a ser o quê? 4 elétrons, ó. Porque eu multipliquei, né? Passou a ser 4 elétrons. Né? Aliás, se é por 4 é 8, né, professor? Não atrapalha a matemática, não, tá certo, perdão. Se é por 4 é 8, não é isso?
4 vezes 2, 8. Então, eu fiquei com 8 elétrons. Aqui de baixo, eu multiplico por 2. Então, vai ficar um 2, ó, 2 oxigênios, né, ó, 4 moléculas de água, porque eu multipliquei 2 vezes 2, 4. 8 elétrons, que é o que nós precisávamos aqui, ó, para poder igualar, não é isso? E 8 moléculas aqui de hidroxila. Agora eu consigo cancelar, porque agora eu vou ter as quantidades de elétrons que eu perdi e que eu ganhei na mesma proporção. Então, ó, eu consigo cancelar os 8 elétrons aqui, ó, com esses 8 elétrons. O que sobrou, crianças, o que sobrou, que eu não cancelei, o que eu não mexi, eu vou só escrever embaixo, né, ó, vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar o vermelho mesmo, eu vou só escrever embaixo, ficou assim, ó, 4 ferros, né, ó, 4 ferros mais 2 moléculas de oxigênio, não é isso? Mais 2 moléculas de água, mais 2 de água. Isso daí é o processo de oxirredução, viu, Clara? É o processo de oxirredução desse material que eu tinha botado aqui da chave, né? Na chavezinha aqui de mecânico, que eu não sei o nome. Tá? Eu não sei o nome dessa chave, não vou mentir. Então, vou completar aqui, ó, 2 moléculas de água, né? Foi o que sobrou, né? Ó, formando 4 ferros, né? Elevado a 2 mais 8, né? 8 OH. Então, esse processo que eu fiz aqui embaixo é a pilha, né? Ó, é a oxirredução, não é isso? Ó, é a oxirredução ocorrendo aí nesse ferro, né? Ocorrendo nesse ferro. Então, isso daí é o chamado processo de corrosão. Que a gente vai ver a proteção. Como é que funciona a proteção? Para proteger um elemento, nós vamos ter que fazer um sacrifício. Que é isso? Acabei de falar para vocês. O Estado da Liberdade não sofreu sacrifício. Então, o cobre foi oxidado. Eu não tinha um material ideal para impedir que o cobre oxidasse. Só para vocês terem ideia, hoje se utiliza muito o magnésio. Por exemplo, você vai comprar você vai botar um posto de gasolina para você. Você vai comprar um tanque de ferro para poder colocar, e fica no subsolo, para você colocar o combustível. Esse tanque é de ferro. Lá no subsolo eu tenho o quê, gente? Eu tenho umidade e tenho também oxigênio, não tenho? Tenho. Não tem para onde fugir, o oxigênio está presente. E vai ocorrer o quê com esse ferro, galera? Vai ocorrer o quê? O enferrujamento, né? Ele vai enferrujar, ele vai oxidar. Então, você que vai fazer isso no seu posto de gasolina, você tem que colocar um elemento, um metal, por isso que o nome é metal de sacrifício, que tenha uma capacidade de oxidar maior do que esse elemento que eu tenho aí, que é o ferro. Né? Então, eu vou adicionar um metal para impedir que ele oxide, que o ferro oxide. E especificamente se utiliza muito o magnésio. Gente, o magnésio, ele é um metal de alcalino terroso, né? Ó, se você for olhar aqui, ó, vou aumentar bem aqui um pouco o zoom. Vou aumentar aqui só um pouquinho. Aumentei demais, né? Não tem nada, não. Se você for olhar aqui, ó, o revestimento do tanque, ele é ferro, e aqui você coloca o magnésio. O magnésio vai oxidar no lugar do ferro. Foi o que não aconteceu com a Estátua da Liberdade. Né? Embora ela tivesse lá uns parafusos de ferro, né? O ferro oxidou, aliás, o cobre oxidou no lugar do ferro, e era para ser o contrário, né? Tinha que ser o ferro que tinha que se oxidar no lugar do cobre. Então, a oxidação foi tão grande que oxidou esse ferro, mas continuou fazendo a oxidação do cobre. Então, não foi perfeito aí esse metal de sacrifício lá na nossa amiga Estátua da Liberdade. Então, como é que nós observamos, então, professor, o elemento ideal para a gente poder utilizar como sacrifício? É através desses valores aqui que vocês estão vendo, ó. Tá vendo, ó? Esse daqui é o chamado a redução, né? Aqui nós chamamos valores de redução. Então, observe aí que a oxidação do magnésio é maior do que a oxidação do ferro. Veja aí, ó.
O magnésio ele tem um valor de mais 2,36 volts, não é isso? Ó, que é maior que a do ferro, que é de mais 0,44 volts. Isso significa dizer que no sacrifício, quem vai se sacrificar vai ser o magnésio. Ele é um melhor metal para isso, né? Ó, justamente pela questão da reatividade. Lembra que nós falamos sobre reatividade dos metais? Então, quanto mais reativo for esse metal, maior será a sua capacidade de oxidar. Tem um elemento melhor do que ele, que é o lítio, né? É o lítio. Porém, o lítio é muito caro. Então, se utiliza o magnésio para poder fazer esse revestimento. Acontece muito também em tubulações de ferro, né? Quem tem tubulações de ferro em casa também utiliza um ânodo de sacrifício, um metal de sacrifício, para que isso ocorra. Tá bem que é uma ilustração, né? Vai estar ligado a ela. Professor, mas se é um processo de oxidação, não vai chegar uma hora que esse magnésio bem aí vai oxidar de vez, e aí o ferro vai começar a oxidar, não vai ter esse processo, não vai, você está certo. Vai chegar um momento que vai oxidar o ferro, porque todo o magnésio foi oxidado. Porém, as empresas, elas fazem esse procedimento de 6 meses. Então, a cada 6 meses, é trocado aquele magnésio lá do tanque lá de combustível, né, especificamente, para impedir que a oxidação aconteça. Tá? Para impedir que a oxidação do ferro aconteça. Tá ok? Então, é através aqui, ó, é através do que nós chamamos de tabela de oxidação. Fala, João. Esse tanque de magnésio é muito grande? Tipo 1 metro, 2 de altura? Tu tá dizendo aqui de combustível? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. No caso aí, é um parâmetrozinho, mas é mais ou menos isso. Ou só em grão? Repete, não entendi. Não entendi. É o magnésio dissolvido em água, é um meio aquoso? Não, é um metal magnésio. É uma barra de magnésio. É o metal, uma barra de magnésio. Com a garrafa, ou quadradinho, como tu tá vendo aqui, ó. É uma barra mesmo. Então ele está se sacrificando para impedir que o ferro entre na oxidação, tá? Mas aí vai chegar um tempo, né, que ele vai oxidar de vez, aí vai começar a oxidar o ferro. Então é preciso fazer o quê? Um processo periódico, né? Precisa fazer com que seja trocado de 6 em 6 meses esse metal, né, que vai ser sacrificado. Né? Então, é o que nós chamamos de galvanizados. Os galvanizados, eles se sacrificam para impedir que o ferro presente, um metal precioso lá, sei lá, presente lá no sistema, entre em oxidação. Então, um fator importante que eu quero que vocês salientem, que vocês lembrem, é a nobreza do metal, tá? A nobreza e a reatividade do metal. Nós vimos, por exemplo, que o cobre é um metal nobre, né? Ele vai oxidar. Em relação aos demais, pode ocorrer a oxidação. É difícil, mas pode ocorrer a oxidação, porque ele é um metal. Então, se ele é um metal, está na presença de umidade e oxigênio, não tem para onde, galera. Tem esses dois fatores. Se ele está em contato com oxigênio e com água, com a umidade, né, ele vai entrar no processo de oxidação. Então, como ele é um metal nobre, eu preciso proteger, né, preciso sacrificar alguém para manter a estrutura daquele metal. E é o que nós temos aí como sacrifício dos metais. Então, são metais mais reativos, e eu vejo essa reatividade com esse eletrodo que eu coloquei para vocês aí, ó, chamado eletrodo padrão. No caso, eu tenho um eletrodo padrão de oxigênio e tenho um eletrodo padrão de redução, de oxidação e de redução, que são esse mesmo valor aqui, ó. Você está vendo o valor do magnésio, que é mais 2,36 volts, isso é oxidação. A redução dele é o contrário, vai ser esse mesmo valor, só com sinal contrário, menos 2,36. Então, aqui seria a redução. Ah, professor, como é que eu acompanho isso? Na tabelinha de oxirredução. A mesma que eu falei para vocês, que é utilizada aí. Então, vocês precisam ver qual elemento vai ser ideal para que vocês possam fazer esse processo de proteção. Então, você tem lá uma prata. A prata oxida fácil, né? Você tem a prata, você quer proteger a prata, então você vai pegar a prata e vai reverter ela de algum metal que oxide no lugar dela, ou seja, aquele metal que vai liberar elétrons. Então, a oxidação é liberação de elétrons. Então, procure sempre um metal
que tenha o maior valor de oxidação ou menor de redução. Porque, se você for ver, os sinais são contrários, né? Diga lá. Esse tubo que liga o magnésio ao cano de ferro, ele é feito de quê? Ele é feito de magnésio. Também? Esse tubo aqui é o magnésio também. Não, esse é. É o revestimento do próprio. Esse fiozinho que você está dizendo é o magnésio também. Ah, tá. Ele é o mesmo processo aqui, é como se fosse a pilha, não tem a pilha? Sim, sim. Né? Lembra da pilha do Daniel? É como se fosse aquele processo da pilha. Então, o elétron vai sair dele, ó. Né? Sai dele para vir para cá, ó. Né? Faz o processo de desenvolver. Então, esse cara aqui, que geralmente seria o ânodo, ele vai ser o cátodo, então ele vai receber elétrons dele, ó. Então, quem vai oxidar vai ser esse. Esse que oxida, no caso, o magnésio. Até ele não conseguir mais, né? Então, quando ele para, o processo de oxidação, aí começa a oxidar o ferro, e é por isso que é preciso fazer a troca periodicamente. Tá? A troca periodicamente. Então, pelo raciocínio, vamos ver aqui, vamos tentar responder uma questão. Ó, observe, ó, o que eu estava falando para vocês é isso aqui, ó. Esse quadro que vocês estão vendo aí do lado aí, ó, ele é o chamado potencial padrão de redução. Ó, tá vendo, ó? Aqui é o potencial padrão de redução. É aqui que eu vou ver. Tem um intervalo de 10 minutos só. Não, quer saber a hora que 10h50. Então, veja aqui, ó. Perdão, gente. Veja aqui, ó. Essa tabelinha que vocês veem é uma tabela que é fornecida para a gente em prova, no Enem, nos vestibulares. Então, o que vocês observam aqui, ó. A observação que vocês têm que ter aqui, ó, nesses valores, ó. Tá vendo? Maria Clara, aqui eu tenho uma tabelinha que tem as semi-reações dos metais. Eu tenho o metal aqui, magnésio, eu tenho o zinco, eu tenho o ferro, eu tenho o cobre e eu tenho o oxigênio, porque você lembra que o oxigênio faz parte do processo de corrosão, né? Então, para cada um deles, eu tenho um valor. Por exemplo, o magnésio aqui, ó, como é a redução, ele é negativo, tá vendo, ó? Ele tem um valor de menos 2,37 volts. O zinco, menos 0,76 volts. E o ferro, menos 0,44 volts. Ó, lembra que são todos metais reativos. Então, a redução dele vai ser sinais contrários. Fala, João. Por que tá negativo mesmo? Justamente porque a redução dele. Redução é negativo. Oxidação, nesse caso aí, é positiva. Então, tu tem que olhar sempre que são valores contrários. Então, por exemplo, a redução do magnésio é menos 2,37. Tudo bem? E qual seria a oxidação dele, Pedro, João Pedro, por esse raciocínio? Qual seria o valor da oxidação do magnésio? Mais 2,37. Então, são valores contrários. Se eu tivesse colocado bem aí, por exemplo, a oxidação do oxigênio seria menos 0,41, né? Seria menos 0,41. Então, vai ser o mesmo valor, mas com sinais contrários. Mesmo valor com sinais contrários. Então, vamos observar a questão. Ela diz assim, ó. Considere a ampla utilização dos metais no mundo moderno. A corrosão do metal é um problema de grande importância nos países industrializados. Estudos realizados sobre o assunto mostraram que o contato com certos metais pode retardar, impedir ou acelerar a formação de ferrugem. Considere a ilustração a seguir e os potenciais padrão de redução. Então, o potencial está na tabela. Olha para ele e você já vai olhando para ver qual dos metais aqui vão ser o ideal para impedir o processo de oxidação. Então, aqui de cara, eu já vejo que quem é que tem a menor redução aí? A menor redução aí está onde? Está no... A menor redução vai estar em quem? A Clara entrou, Clara Portela. Ferro. A menor redução está onde? Ferro. Redução. Olha o sinal negativo, João. Olha o sinal negativo. Negativo. Ah, mas quem que está mais próximo de zero aí? O magnésio ou o ferro? Quem está mais próximo de zero? O ferro. É o ferro. Então, o ferro, ele é menos reativo que o magnésio. Olha o valor do magnésio, menos 2,37. Então, menor. Certo, mas aí, se
se ele tem, na verdade, ele vai ter a maior redução, o ferro, né? Ó, vai ter a maior redução que o magnésio. Então, se eu utilizar o ferro, vai ocorrer a ferrugem, né? Ferrugem vai acontecer. E eu não quero isso, não quero enferrujar o prego. Não vou querer enferrujar o prego. Né? Eu quero enferrujar outro elemento, eu quero impedir que o ferro enferruje. Então, esse processo, João, vai estar ligado aí no que tem o menor, aliás, o maior valor, aliás, o menor valor de redução, que no caso é a redução que nós estamos vendo, né? O menor valor de redução está onde? Está no magnésio. É menos 2,37. Se fosse mais, é outra coisa, porque na oxidação ele é o maior, né? Que seria, se tivesse todos com sinais de oxidação. Então, o maior seria o magnésio. Vamos olhar ali o esquema. Bora olhar o esquema. No primeiro, nós temos uma fita de zinco, né? Ó, revertindo lá no ferro, não é isso? Ó? E lá tem água, lá tem oxigênio. Então, a fita de zinco revestindo o ferro. No tubo 2, nós temos o cobre, não é isso? Ó? Nós temos o cobre, né, revestindo o ferro. E no tubo 3, nós temos o magnésio, não é isso? Ó? Nós temos o magnésio. Considera a ilustração a seguir os potenciais padrão de redução. Ocorrerá a corrosão do prego aonde? Aonde que ocorre a corrosão do prego? No tubo 1, 2 ou 3? 1. Tem certeza? Não, mas confia. João, vai lá. Bora lá. Oi, vai lá. Eu vou ilustrar aqui, tá? Eu vou mudar de cor aqui. Aliás, eu vou apagar o que eu tinha colocado, ó. Vou apagar bem aqui, ó. Já. Certo. Diz. Isso me lembrou um negócio da Mangueira, impostor. Só confia. Mata ele aí. Se não for, a gente mata outro. Tá, bora aqui. Bora cá. Bora aqui primeiro, bora ver. Quem tem o menor potencial de redução aqui é o magnésio. Isso quer dizer o quê? Se ele tem menor potencial de redução, ele vai ter maior de oxidação, né? Então, se ele tem maior de oxidação, então esse cara aqui, ele vai impedir que o prego enferruje. Então, se ele tem a menor de redução, né, ó, que eu tô vendo aí menos em relação aos outros, né? Menos 2,37, então ele vai ter maior de oxidação. Então, ele aqui é o ideal para impedir que o prego enferruje. Ele é o ideal, né? Quem é o outro ideal aí? Quem é o outro ideal? O zinco. Olha o zinco aqui, ó, 0,76. O zinco é o outro ideal, o segundo ideal, né? Ó, porque o zinco, ele é menor que 0,44 do ferro, né? Ó, e muito menor que 0,34 do cobre. Não é isso? Então, o outro seria quem? O zinco, né? O outro seria o zinco, que aqui ele tem uma oxidação boa. Né? A oxidação dele é boa. Então, ocorre corrosão do prego, aonde? Apenas no 2. Só no 2, João. Entendi agora. Por quê? Por quê? Por causa do cobre, né, ó. Lembra dos metais nobres, né, ó. Os metais nobres, eles são péssimos em questão de oxidação, eles são péssimos, né? Então, se esse prego aí tá revestido de um metal nobre, quem que vai oxidar? É o prego, né? O prego é de ferro, então ele vai oxidar, não é isso? Ó, veja pelos valores, né? Veja pelos valores de redução. Olha aí, ó, o ferro é menos 0,44. Como é que seria a oxidação dele? Mais 0,44. Então, quem é que vai enferrujar aí? É o ferro, não é não? É o ferro que vai enferrujar. E o prego é de quê? É de ferro. Então, consequentemente, só o 2 enferruja. Os outros não. Nenhum e nem o 3. Nenhum e nem o 3 entra no processo de ferrugem. Tá ok? Então, muito cuidado com esses valores, tá? Muito cuidado com esses valores fornecidos. Só para a gente encerrar o dia de hoje, falta um minutinho só, mas como é que eu calculo a voltagem de uma pilha? Como é que é o cálculo da voltagem de uma pilha? É através dessa formulazinha aí, ó. Esse ΔE, que é a variação do eletrodo padrão, ele está relacionado com o eletrodo do cátodo, né? O eletrodo padrão do cátodo, vou botar só um Czinho, tá? Menos o eletrodo padrão do ânodo, que é o Azinho. Então, você vai pegar o cátodo menos o ânodo. Então, cabe a você identificá-lo nas reações. Observe os valores que nós temos aí, né? Observe o valor, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, pronto. Observe esse valor. Olha, o cálculo da diferença potencial de uma pilha,
né? Pode ser feito, pode ser conhecidos os potenciais de redução, né? Isso, ó, no caso, uma pilha de zinco e cobre, né? Ó, conhecendo os potenciais de redução, tá vendo aqui, ó. O cobre, gente, o cobre vai ser quem? O cobre é o cátodo. Por quê, professor? Por que o cobre é o cátodo? Porque ele é um metal nobre. Olha a dica aí, ó. Ele é um metal nobre. Não é isso? Ó? Então, se ele é um metal nobre, ele sempre vai receber elétrons. E o zinco vai ser o ânodo. O zinco é quem vai mandar elétrons para ele. Olha os valores aí. Então, quando eu vou para a fórmula, quando eu vou para o cálculo, né, para poder calcular a quantidade de energia dessa pilha, como é que eu faço? Eu vou fazer a diferença. Eu vou pegar esses valores, eu vou pegar aí, ó, o valor do cátodo menos o valor do ânodo. Então vai ficar como? Fica, vou botar aqui, ó, delta E vai ser igual. Quem é o cátodo? É o cobre. Qual o valor dele? Mais 0,34, né, ó? Menos, qual o valor lá do zinco? Menos 0,76. Não é? Menos 0,76. Faça aí a diferença, não é isso? Ó? E nós vamos ter uma pilha, né, com o eletrodo padrão, a variação dela, de mais 1,10 volts. 1,10 volts. Note que o sinal é positivo. Não esquece, crianças. Se eu tenho aqui um delta E, que é o eletrodo padrão, maior que zero, a pilha é o quê? Espontânea. Espontânea, não esquece disso. Se eu tenho uma variação aí maior que zero, pilha espontânea. Então, só para informação, eu não tenho pilha com carga negativa. Sempre terá o valor positivo. Por isso que esse cálculo é vinculado com a diferença entre o cátodo menos o ânodo. Cátodo menos o ânodo. Bem, eu paro por aqui, tá? Esse material, se quiserem, eu disponibilizo para vocês. A aula vai tá disponibilizada com certeza. O material também, que é os rabiscos que eu fiz, tá? Eu pedi um mapa mental. Vocês fizeram um mapa mental da pilha de Daniel? Pilha de Daniel? Conseguiu fazer, não? Um mapa mental da pilha de Daniel? Não. Eu tava ocupado estudando eletrólise de novo. E, cara, deu uma estudada boa pra fazer esse negócio. Eu descobri um negócio interessante. Pô, eu gostei do que você está estudando, isso é bom. Então, gente, eu vou parar por aqui a gravação, tá? Para não se estender muito. E na próxima aula eu vou trabalhar com vocês já o processo de revisão. Então, estudem essa parte do capítulo 16 aí, ó. Capítulo 18, que é justamente a questão das corrosões, tá? Faça as atividades de lá da página, eu não me recordo da página, mas é do capítulo 18. Tudo bem? Eu quero que vocês treinem essas questões que eu trabalhei hoje. Tá bom? Um abraço para todos e até a próxima aula.